Você já parou para pensar no que realmente fez o ser humano parar de andar? Não foi o cansaço, não foi o frio, não foi o medo. Foi algo muito mais poderoso, menos algo que mudou para sempre o destino da nossa espécie. Hoje você vai descobrir como a revolução agrícola transformou nômades em sedentários, caçadores em agricultores, grupos pequenos em aldeias e aldeias em civilizações. E, enquanto você assiste, tente imaginar. Se você estivesse vivo há 12 mil anos, teria coragem de largar tudo para plantar a primeira semente? O mundo que existia antes da agricultura era dominado por caçadores-coletores que dependiam do movimento constante. Não havia casa fixa nem rotina estável. Cada dia era uma busca por alimento, água e abrigo. Mas o clima do planeta estava mudando. Após o fim da última era glacial, a Terra se tornou mais quente e estável. E plantas selvagens como trigo, cevada e lentilhas começaram a se espalhar abundantemente pelo Oriente Médio. E foi ali, na região conhecida como Crescente Fértil, que tudo começou. Por volta de 12 mil anos atrás, povos que viviam no Levante e na Anatólia descobriram que certas plantas cresciam sempre nos mesmos lugares, e que algumas sementes, se caíssem no solo, germinava novamente. Isso parece óbvio hoje, mas foi uma revelação revolucionária. Pela primeira vez, o alimento não precisava ser encontrado, podia ser cultivado. Era o início da domesticação das plantas. O trigo selvagem, por exemplo, tinha espigas frágeis que se quebravam facilmente para espalhar sementes. Mas com o tempo os humanos passaram a colher e replantar apenas os grãos mais firmes. Sem perceber, estavam selecionando características genéticas que tornariam as plantas mais produtivas e dependentes do cultivo humano. Esse processo, repetido por gerações, deu origem ao trigo domesticado que conhecemos hoje. Paralelamente, a domesticação de animais também começava. Cabras, ovelhas e porcos foram os primeiros a serem controlados pelos humanos. Eles eram fáceis de manejar, reproduziam-se rapidamente e forneciam carne, leite, peles e ossos. Em regiões como a Anatólia, evidências mostram cercados e estruturas usadas para abrigar animais há mais de 10 mil anos. Isso marcou o início da criação sistemática. Mas aqui está o ponto-chave. A agricultura não surgiu porque era mais fácil. Ela surgiu porque permitia algo que nenhum modo de vida anterior permitia: menos segurança e estabilidade. Com a domesticação das plantas e dos animais, as pessoas finalmente podiam permanecer no mesmo lugar por longos períodos. Surgiam então as primeiras aldeias sedentárias, como Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, que chegou a ter torres de pedra, fossos e centenas de habitantes. E aqui entra a pergunta que eu quero que você reflita enquanto assiste. Como seria viver a vida inteira no mesmo lugar depois de gerações viajando sem parar? A agricultura não apenas criou casas, criou tempo. Tempo para pensar, construir, inventar, cuidar das crianças, desenvolver ferramentas complexas e até realizar rituais religiosos. Os seres humanos passaram a ter excedentes de alimento, algo que jamais existiu entre caçadores-coletores. E esse excesso trouxe consequências profundas. Desigualdade, especialização e hierarquias sociais começaram a surgir. E não foi só isso. A mudança na dieta teve impacto direto no corpo humano. Ossos encontrados em sítios arqueológicos mostram que agricultores se tornaram mais baixos e mais frágeis do que seus antepassados nômades. A vida sedentária trouxe doenças que antes eram raras: infecções, problemas dentários e até epidemias causadas pela convivência com animais domesticados. Então pergunte-se: será que a agricultura realmente foi um avanço ou um sacrifício? Mesmo com todos os desafios, a agricultura cresceu como uma força imparável. Aldeias se transformaram em vilarejos que se transformaram em centros urbanos. Com mais gente vivendo junta, surgiu a necessidade de regras, líderes, distribuição de tarefas e, eventualmente, escrita para registrar estoques e impostos. Tudo isso começou porque em algum momento alguém decidiu plantar uma semente em vez de caçar um animal. Mas o que realmente consolidou o sedentarismo foi a memória coletiva. As pessoas começaram a se apegar ao lugar onde viviam. Ali estavam os túmulos dos ancestrais, as histórias do grupo, os rituais, os deuses e as primeiras formas de identidade territorial. A terra deixou de ser apenas um espaço de passagem e se tornou um lar. Essa revolução não aconteceu de um dia para o outro. Levou séculos de experimentação, adaptação e mudança cultural. Mas quando finalmente se estabeleceu, ela criou as bases de tudo o que conhecemos hoje. Cidades, comércio, leis, tecnologia, ciência e até mesmo este vídeo que você está assistindo. Agora eu te faço a pergunta final. Se a humanidade não tivesse parado para plantar, será que você existiria hoje? Pense nisso enquanto imaginamos o próximo passo da nossa jornada, menos a ascensão das primeiras civilizações.